Será que você está tomando todas as cautelas na hora da contratação com o cliente? Para ajudar você a conferir isso, no vídeo de hoje eu vou trazer 5 cláusulas que devem constar em todo contrato de honorários. O meu nome é Rafael Tognoli e aqui nesse canal eu trago dicas práticas para advogados. Convido você também a seguir o Instagram, o perfil Advogado Estratégico. Já aperta também o like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica toda semana. O contrato de honorários é, sem dúvida, o documento mais importante na relação entre o cliente e o advogado. E mesmo assim, infelizmente, ainda existem advogados que insistem em usar alguns modelos tão simplificados que possuem uma única lauda. Apesar de o próprio Estatuto da OAB chamar este instrumento de contrato de honorários, ele na verdade é um contrato de prestação de serviços advocatícios. E a estipulação dos honorários é apenas um dos objetos desse contrato. É até de se espantar que ainda existem advogados que praticam aquele contrato verbal, submetendo-se a inúmeros riscos, como o de um arbitramento injusto em caso de litígio com o cliente, o não reembolso de despesas adiantadas pelo advogado e até mesmo ser obrigado a perder tempo fazendo recursos manifestamente protelatórios. Um processo pode ter uma série de ramificações ao longo do seu trâmite. O que o seu cliente te passa é só a versão dele, e ela nem sempre corrobora com a versão da parte adversa, com a versão dos documentos produzidos no processo e até mesmo das testemunhas ouvidas. No meio de toda essa imprevisão, as chances de que aconteçam percalços, inclusive entre o cliente e o advogado, são muito grandes. E é melhor você se preparar para todas essas imprevisões, como fazendo um contrato de honorários detalhado, que prevê que estipule várias soluções para diferentes situações que podem ocorrer. Nesse vídeo eu vou trazer apenas algumas cláusulas que podem evitar muita dor de cabeça. A primeira cláusula que eu trago é uma que muitos advogados não colocam, a cláusula penal, a de multa por descumprimento. Principalmente quando o advogado é iniciante e ainda ele tem muita insegurança, ele tende a querer evitar qualquer tipo de conflito com o cliente. E aí com esse pensamento ele acaba acreditando que apresentar para o cliente que lhe será cobrada uma multa no caso de inadimplemento causará uma espécie de mal-estar durante a assinatura do contrato. Só que o advogado, ele tem que se despir dessa espécie de síndrome do impostor e aceitar que ele é um profissional habilitado para exercer a capacidade postulatória e que, caso o cliente não o pague, o advogado tem o direito tanto de receber o devidamente contratado, como também a multa por esse inadimplemento, que também gera um prejuízo. E a regra do direito brasileiro é de que as cláusulas penais, as multas, elas devem ser expressas. Não se admite multa presumida, ou seja, quando o advogado faz um contrato verbal, ele nunca vai ter o direito de cobrar uma multa do cliente que deixar de pagá-lo. E outra, basta explicar para o cliente que aquela regra está ali e ela não será utilizada caso tudo ocorra nas perfeitas condições. Ela só vai ser aplicada na infeliz hipótese de ocorrer um problema entre o advogado e o cliente não pagar o advogado, e aí tem que se cobrar a multa. Nós já estamos acostumados a pagar multa para tudo, para cartão de crédito pago em atraso, para aluguel pago em atraso, então os honorários também. E outra, supondo que você tem que ajuizar uma execução de contrato de honorários, se você coloca o valor da multa, você já tem ali um excedente. Esse excedente pode ser usado como barganha. Os entes públicos vivem fazendo isso. Nas dívidas tributárias, eles abrem refis, parcelamentos especiais e dão descontos de um percentual da multa, às vezes até da sua integralidade. Para quê? Para incentivar o devedor a fazer o pagamento do crédito principal. Então, supondo que o cliente ele te deve uns 5 mil de honorários e mais 1.000 de multa, você pode tentar incentivá-lo a pagar abrindo mão da multa. Mas para isso, ela precisa estar estipulada no contrato. A segunda cláusula que eu trago aqui hoje é a de destaque dos honorários. Quando a gente vai estudar por exame de ordem, a gente lê de cabo a rabo o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906. Só que depois parece que a gente esquece dela, pois de fato é uma lei que não prevê direitos materiais ou processuais que a gente usa em favor dos nossos clientes. Só que no artigo 22, parágrafo 4º, diz que se o advogado juntar o contrato no processo antes da expedição do mandado de levantamento, o juiz ele deve pegar aquele crédito, separar a parte que cabe ao advogado e lhe pagar diretamente. Fazendo dessa forma, você simplifica o pagamento, que não precisa ser feito integralmente na conta do cliente ou até mesmo na conta do advogado, para só depois ser feita a divisão. E também dessa forma você evita aquela situação infeliz de o cliente colocar um outro advogado no processo que vai fazer o levantamento integral
e deixar você sem nenhuma garantia de receber os honorários. O destaque ele é muito utilizado nos processos previdenciários, mas ele também se aplica a qualquer outro tipo de processo e tem muito advogado que não utiliza. E apesar de ser uma regra positivada, que está lá prevista em lei, o que via de regra presumiria que nem precisaria de cláusula no contrato, se você deixar isso expressamente previsto, é uma forma de já demonstrar para o juiz que o advogado ainda não recebeu os honorários do cliente. Por quê? Porque volta e meia aparece juiz dizendo que para que o advogado tenha direito ao destaque, ele deve juntar uma declaração do cliente de que este ainda não fez o pagamento. Então, se você junta aquele contrato com a cláusula nesse sentido, já tem ali uma presunção de que ainda não houve o pagamento, pois estava estipulado que a quitação seria feita exatamente por meio do destaque. A terceira cláusula que eu trago aqui é a de honorários em caso de tutela antecipada. Em alguns casos, a concessão da tutela antecipada diminui consideravelmente o valor pago no fim do processo. Vamos supor aqui uma ação trabalhista de reintegração de emprego por estabilidade. O cliente ele foi demitido e só depois de 6 meses ele entra com a ação pedindo a reintegração, o pagamento destes 6 meses e mais as vincendas até a data da efetiva reintegração. Se o processo durar mais 6 meses, ao final ele vai ser reintegrado e terá 1 ano de salários atrasados, sobre os quais incidirão os honorários, que na área trabalhista geralmente é de 30%. Contudo, caso seja concedida uma tutela antecipada de reintegração logo no início do processo, a diferença a ser paga no final será só daqueles 6 meses e, consequentemente, os honorários ad êxito cairão pela metade. Só que isso não é justo, pois com a tutela antecipada o cliente ele se beneficiou desde o começo do processo, sem precisar ficar sem salário até o fim do processo. Aí cria-se uma situação em que para o cliente o serviço foi melhor, mas o pagamento para esse serviço está caindo pela metade. E essa situação, ela não acontece só na área trabalhista, ela pode acontecer em qualquer processo em que se tenham parcelas vincendas a serem recebidas. Para esse tipo de situação, tem o parecer aqui da OAB da Seccional de São Paulo de que, se tiver a tutela antecipada, o advogado pode cobrar o mesmo percentual contratado sobre as parcelas recebidas a título de tutela antecipada. Mas, atenção, o mesmo parecer, ele também diz que se a tutela for revertida e a parte for condenada a devolver o valor, o advogado também tem que devolver os honorários recebidos dessa forma. Portanto, por cautela, seria bom reservar este valor até o trânsito em julgado, para não correr o risco de chegar a uma determinação para o pagamento integral e não se ter o dinheiro em caixa. A quarta cláusula é a de especificação do serviço contratado. Não cometa o erro de constar que a contratação se refere ao ajuizamento da ação X ou à defesa da ação Y, é muito vago e pode acabar presumindo que você aceitou aquele valor por 100% das fases processuais, inclusive recurso extraordinário, recurso especial, processos correlatos. Vamos supor que o cliente lhe procura para ingressar com uma ação, você ingressa, a parte adversa apresenta reconvenção. Pronto! Você agora vai ter que apresentar contestação e reconvenção. O processo que era 1 virou 2. E se você não combinou que teria um acréscimo de honorários nesse sentido, você vai trabalhar muito mais para receber a mesma coisa. A mesma coisa acontece no embargos de execução. Você executa, a parte adversa ingressa com embargos de execução. Novamente temos 2 processos. O dobro de trabalho, então precisa ser previsto honorários adicionais. Você deve delimitar quais são as fases processuais que aquele valor combinado está se referindo. Às vezes você deixou de uma forma tão genérica e a instrução foi totalmente desfavorável para o seu cliente e você sabe que ele não tem nenhuma chance de reverter aquela decisão por meio de um recurso especial ou um recurso extraordinário. E mesmo assim, às vezes o cliente quer que você recorra e aí você vai perder um tempão fazendo esse recurso e nem vai poder cobrar a mais por ele. Porque do jeito que colocou no contrato, dá a entender que engloba tudo, inclusive qualquer recurso. E aí, se você se recusa a fazer o recurso ou decide cobrá-lo, você fica sujeito a uma representação na OAB. A última cláusula que eu trago aqui é a de autorização de notificações via mensagens eletrônicas. Nós estamos em uma era em que todo mundo tem e-mail, tem WhatsApp, tem Telegram, então não faz mais sentido você ter que pegar um telegrama, um Sedex, uma carta, quando precisar notificar o cliente. Já tem muitos juízes que reconhecem a validade da comunicação virtual como uma prova de notificação, mas ainda existem juízes mais conservadores
que entendem que o comprovante de entrega da carta é um documento que não deixa dúvidas da realização da notificação. Então, uma forma de tentar reforçar isso é estipular expressamente no contrato que as comunicações e as notificações poderão ser realizadas virtualmente por meio de e-mail ou WhatsApp, e especificar cada um destes contatos, bem como é importante que se estipule uma presunção de que a comunicação foi lida após 3 ou 5 dias do envio, pois às vezes o cliente desativa a confirmação de leitura destes meios virtuais ou até bloqueia o advogado. E aí, se não houver uma cláusula de presunção, o cliente pode alegar que a mensagem não chegou e de que ela não vale. Estas são apenas 5 sugestões de cláusulas. Existem muitas outras que são importantes para os contratos de honorários. Caso este vídeo tenha um engajamento legal, eu posso trazer mais cláusulas em um próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já coloca essas estipulações no seu contrato ou se acha que elas não fazem sentido e que são desnecessárias. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para me incentivar a continuar trazendo esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. O meu nome é Rafael Tognoli e esse é o Advogado Estratégico.